Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar em um tema repleto de descobertas científicas que conectam a luz do sol, a fisiologia das plantas e a cultura do algodão. Vamos comentar sobre o fotoperiodismo vegetal e como os processos fisiológicos influenciam na cultura do algodão, que é a base de uma das mais importantes cadeias produtivas do mundo. Antes de tudo, é importante entender o papel central da luz na vida das plantas. A luz solar, além de nos aquecer e iluminar, é essencial para a fisiologia vegetal. Ela é formada pelo espectro eletromagnético, representado por 7 tipos de ondas eletromagnéticas: ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. As ondas se propagam à velocidade da luz e, com exceção da luz visível, são todas invisíveis a olho nu. A luz visível, tal como o nome indica, é a única onda eletromagnética que pode ser vista a olho nu. É chamada de luz branca, é composta por várias cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. O espectro colorido está associado à sua amplitude, comprimento de onda e frequência. As ondas possuem vales e cristas, ou seja, regiões mais baixas e mais altas, respectivamente. Assim, a altura de uma crista é chamada de amplitude da onda. Esta é a propriedade associada ao brilho ou intensidade da onda. Já a distância horizontal entre dois vales ou cristas consecutivas é conhecida como comprimento de onda. A frequência da onda diz respeito ao número de comprimentos de onda completos que passam por um determinado ponto no espaço a cada segundo. O comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais, isto é, quanto menor o comprimento de onda, maior será a frequência e vice-versa. Logo, as ondas que têm a frequência mais baixa são as mais longas. As ondas que têm a frequência mais alta são as mais curtas. Desse modo, as ondas longas localizam-se mais próximo do vermelho. Por sua vez, quanto menor, mais perto do azul. Cada planta utiliza a radiação de forma estratégica, captando energia por meio de pigmentos fotossensíveis, como a clorofila e o fitocromo, para transformar a luz em energia química por meio da fotossíntese. O fotoperiodismo é um processo muito relacionado à luz, que explica como as plantas respondem ao fotoperíodo, ou seja, a duração dos períodos de luz e escuridão em um ciclo de 24 horas. Essa capacidade permite que as plantas ajustem seus ciclos de crescimento, floração e outros processos vitais, de acordo com a quantidade de luz disponível. Por exemplo, algumas plantas precisam de dias mais curtos para florescer, enquanto outras dependem de dias mais longos para iniciar esse processo. Para realizar essas funções, as plantas dependem da fotossíntese, que transforma a energia da luz solar em energia química. Pigmentos como a clorofila absorvem no espectro visível, principalmente a luz azul, que varia entre 450 a 500 nanômetros, a luz vermelha entre 620 a 700 nanômetros, e utilizam essa energia para produzir carboidratos fundamentais para o crescimento e desenvolvimento vegetal. A luz vermelho distante, em torno de 730 nanômetros, embora seja menos absorvida pelas plantas, exerce uma função importante, contribuindo para a regulação de processos fisiológicos como a dormência ou a inibição de crescimento em certas condições. As outras cores do espectro visível também desempenham papéis relevantes, ainda que complementares, na fisiologia das plantas. A luz violeta, com comprimento de onda entre 380 e 450 nanômetros, é a mais energética do espectro visível. Apesar de não ter tanta importância quanto a luz azul ou vermelha, ela contribui para o crescimento vegetativo e pode estimular adaptações específicas, como a produção de antocianinas, compostos que ajudam a proteger as plantas de estresses ambientais. A luz verde, com comprimento de onda entre 500 e 570 nanômetros, é amplamente refletida pelas folhas, o que explica sua cor característica. No entanto, essa luz, mesmo sendo menos absorvida, também pode participar do processo fotossintético, especialmente em folhas densas ou em condições de sombra, onde penetra mais profundamente e complementa as funções das luzes azul e vermelha. As luzes amarelas e laranja, com comprimentos de onda entre 570 e 620 nanômetros, apresentam uma absorção intermediária. Embora não sejam tão eficazes para a fotossíntese, elas contribuem para equilibrar a captação de energia pelas plantas, auxiliando no funcionamento geral do sistema fotossintético. Essas cores, apesar de terem uma participação menos expressiva na absorção direta de energia,
Ajudam a manter o equilíbrio nos processos das plantas e garantem sua capacidade de se adaptarem a diferentes intensidades e qualidades de luz no ambiente. Dessa forma, todo o espectro visível colabora para o desenvolvimento saudável e eficiente das plantas, com cada faixa de luz desempenhando um papel específico, mas complementar no complexo sistema de captação e uso da energia luminosa. Além da clorofila, o fitocromo também desempenha um papel essencial. Ele regula processos como crescimento e floração, especialmente ao reagir à luz vermelha com 500 a 600 nanômetros e à luz vermelho distante que aparece entre 700 a 750 nanômetros. O fitocromo é um pigmento fotossensível que funciona como um sensor de luz das plantas. Ele pode alternar entre duas formas, a forma inativa, PR, que domina na escuridão ou sob luz vermelho distante, 730 nm, e a forma ativa, PFR, que se forma sob luz vermelha, 660 nm. Essa alternância é chamada de fotoconversão. Durante o dia, na presença da radiação solar, o fitocromo se converte da forma inativa à ativa, acumulando nessa forma. À noite, na ausência de luz, ele reverte o processo e se acumula na forma inativa. Assim, na condição de dias longos, a forma ativa se acumula por longo tempo, o que induz plantas de dias longos ao florescimento e suprime o florescimento de plantas de dias curtos. Ao contrário, na condição de dias curtos, a forma inativa se acumula por um longo tempo, induzindo plantas de dias curtos a florescer e inibindo o florescimento de plantas de dias longos. Quando o fitocromo está na forma ativa PFR, ele desencadeia respostas vitais, como iniciar a floração ou regular o crescimento do caule. Essa capacidade permite que as plantas ajustem suas funções de acordo com a luz disponível no ambiente. Um exemplo claro dessa interação entre luz e fitocromo é o fotoperiodismo. As plantas ajustam seu comportamento com base na duração do dia e da noite, e isso é observado na cultura do algodão. O algodão, conhecido cientificamente como Gossypium hirsutum, é cultivado há milênios e sua história remonta a civilizações antigas na Índia, Egito e América Central, onde ele já era valorizado tanto por suas fibras como por seu óleo. Hoje é uma planta indispensável na produção têxtil e na fabricação de subprodutos, como óleo e alimentação animal. Além de sua importância econômica, o algodoeiro é fascinante do ponto de vista biológico. Vamos explorar como ele cresce, interage com o ambiente e responde à luz do sol. O algodoeiro é uma planta perene que, por questões agrícolas, é frequentemente cultivada como anual. Ele se adapta muito bem a climas tropicais e subtropicais, prosperando em regiões onde a luz solar é abundante. Apesar de ser considerado uma planta de dia neutro, ou seja, que não depende diretamente da duração do dia para florescer, o algodoeiro é altamente influenciado pela qualidade e intensidade da luz. Assim, o algodão é uma planta que apresenta características intermediárias, podendo responder tanto a dias mais curtos quanto a dias mais longos, dependendo da variedade e das condições climáticas. Por exemplo, em regiões onde os dias são mais curtos, com menos de 12 horas de luz, como no final do outono, o algodão pode ter uma redução na produtividade, pois o período de luz limitado impacta a fotossíntese e o desenvolvimento reprodutivo. Já em regiões ou épocas do ano onde os dias são mais longos, com mais de 14 horas de luz, como na primavera e no verão, o algodão tem maior capacidade de acumular energia e nutrientes necessários para formar flores e frutos, aumentando sua produtividade. O fitocromo desempenha um papel crucial nesse processo, interpretando as variações de luminosidade e ajustando os mecanismos internos da planta para garantir seu desenvolvimento adequado em cada condição de fotoperíodo. É importante destacar que o fotoperíodo varia com a latitude e com a época do ano, o que provoca influências no desenvolvimento de espécies sensíveis a este fator. Para entender como a latitude influencia o cultivo de diferentes plantas, podemos analisar o mapa. Quando uma cultivar é transferida de locais com latitudes mais altas como Argentina ou Chile, com 40 graus de latitude, para regiões de menor latitude, como Rio Grande do Sul 30 graus de latitude, ou Mato Grosso do Sul, 20 graus de latitude, ela enfrenta mudanças no fotoperíodo, que é a duração diária de luz. Em latitudes menores, os dias são mais curtos durante o verão, o que faz com que as plantas floresçam mais cedo. Isso significa que, mesmo se semeada na mesma época, a cultivar atinge as condições ideais para florescer mais rapidamente em regiões próximas ao Equador. Por exemplo, uma cultivar com um fotoperíodo crítico de 13 horas floresce quando os dias têm essa duração ou são mais longos.
Em regiões tropicais como no Mato Grosso, se encontra condições favoráveis em qualquer época do ano. Assim, ela completa seu período juvenil rapidamente e tem um ciclo curto. Já em regiões de latitudes mais altas como no Rio Grande do Sul, o ciclo pode ser médio ou tardio, dependendo da duração do dia. Por outro lado, plantas de dias longos que florescem na primavera e precisam de fotoperíodos maiores que 12 horas, têm um comportamento diferente. Quando transferidas de latitudes maiores para regiões próximas ao Equador, o florescimento é favorecido, pois o fotoperíodo adequado ocorre mais rapidamente. Uma planta de dias longos com fotoperíodo crítico de 13 horas floresceria mais cedo na Argentina, onde os dias mais longos ocorrem na primavera. Em áreas tropicais, o florescimento seria retardado ou até inviável, caso as condições de luz necessárias não sejam atendidas. Portanto, o fotoperíodo desempenha um papel essencial no ciclo das plantas, sendo diretamente influenciado pela latitude da região. Essas adaptações são fundamentais para determinar o melhor local e época de cultivo de cada espécie. Durante o estágio inicial, conhecido como crescimento vegetativo, o algodão utiliza principalmente a luz azul para maximizar a fotossíntese, que fornece os carboidratos, usados para o desenvolvimento das folhas, raízes e caules. Ao avançar para a fase de floração e frutificação, a luz vermelha desempenha um papel fundamental. Esse espectro luminoso regula a produção de hormônios vegetais, como a auxina e a giberelina, que controlam o alongamento dos tecidos e a formação dos capulhos de algodão. Capulhos são os frutos do algodoeiro, onde se desenvolvem as fibras que conhecemos. A qualidade da luz nessa fase é determinante para a uniformidade da floração, impactando diretamente a produtividade. Outro aspecto importante da fisiologia do algodão é a relação entre luz e produção de fibras. As fibras de algodão são compostas principalmente de celulose, um tipo de carboidrato produzido durante a fotossíntese. Se as condições de luz são inadequadas, a planta pode produzir menos carboidratos, resultando em fibras mais curtas ou de qualidade inferior. Isso mostra como o manejo da luz é essencial para garantir um produto de alto valor. Mas não podemos deixar de mencionar os outros fatores climáticos que interagem com o fotoperiodismo. A temperatura, por exemplo, trabalha em conjunto com a luz para regular o metabolismo do algodão. Da mesma forma, a umidade do ar influencia a abertura dos estômatos, pequenas estruturas presentes nas folhas que controlam a troca de gases e a perda de água. Em resumo, o algodão é muito mais do que uma planta de dia neutro. Ele é um organismo sofisticado, que responde de maneira precisa aos estímulos luminosos, regulando seu crescimento e produtividade de acordo com as condições do ambiente. Ao entendermos esses processos, temos não apenas uma compreensão mais profunda da biologia vegetal, mas também ferramentas valiosas para promover uma agricultura mais sustentável e eficiente. O engenheiro agrônomo desempenha um papel fundamental no manejo sustentável da cultura do algodão, integrando conhecimentos de fisiologia vegetal e técnicas de cultivo. Neste estudo, é evidente como o fotoperiodismo e outros fatores ambientais influenciam diretamente o crescimento e a produtividade do algodoeiro. Cabe ao agrônomo a tarefa de traduzir esse conhecimento em práticas agrícolas eficazes que potencializem a qualidade das fibras e a eficiência do cultivo. Por meio de estratégias como a seleção de variedades adaptadas, o manejo do fotoperíodo e a implementação de tecnologias que otimizam a exposição luminosa, o engenheiro agrônomo é capaz de mitigar adversidades climáticas e garantir uma produção adequada. Além disso, sua atuação vai além da produtividade, englobando ações que promovem a sustentabilidade do sistema agrícola e a preservação dos recursos naturais, assegurando que o cultivo do algodão atenda às demandas econômicas sem comprometer o equilíbrio ambiental. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil a você. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Fique ligado para mais conteúdos aqui no Botânica Sem Segredo. Até a próxima!